Bom, vamos ver agora rapidamente uma regrinha para a gente utilizar nas nossas atividades, que diz respeito à quantidade de calor e ao trabalho realizado por um sistema. Toda vez que a gente tiver um problema e que a gente fale que eu tenho uma quantidade de calor que foi recebida pelo meu sistema, eu vou falar para vocês que o problema tem uma quantidade de calor positiva, ou seja, a quantidade de calor ela é maior que zero. Então, eu não vou precisar trocar o sinal do número que aparecer no meu problema. Porém, se eu tiver um problema em que eu fale que o meu sistema ele cedeu calor para o ambiente, eu vou pegar o número e vou colocar um sinal negativo na frente. Por quê? Porque o calor foi cedido, logo ele é negativo. Então, calor recebido permanece o sinal positivo e o calor, quando é cedido, ele vai ganhar um sinal negativo na frente. Do mesmo modo, em relação ao trabalho, quando eu falar que o trabalho foi realizado pelo sistema, eu vou ter uma expansão desse gás aí que eu estou trabalhando. Então, esse trabalho ele vai ter um sinal positivo. De outro modo, quando o trabalho foi realizado pelo ambiente sobre o sistema, o trabalho ele vai ser negativo. Então, eu vou ter um trabalho que é menor que zero. E aí, eu vou ter que colocar um sinal negativo no valor do trabalho que eu estiver utilizando na minha questão. Então, a gente tem que observar, primeiro, se o calor foi cedido ou recebido. Se foi recebido, o sinal é positivo. Se foi cedido, o sinal é negativo. E se o trabalho é realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Se foi pelo sistema, é positivo. E se foi sobre o sistema, tem que colocar um sinal negativo para resolver a minha questão. Olá pessoal, hoje a gente vai resolver alguns exercícios aqui referentes ao material dessa semana. Bom, eu deixei para vocês algumas questões para serem resolvidas. A primeira questão, ela fala o seguinte: eu tenho uma transformação sob pressão constante e nessa transformação um gás realiza o trabalho de 400 joules. Então, ele falou no problema que o trabalho realizado pelo gás foi de 400 joules. Repare que nesse problema o trabalho foi realizado pelo próprio gás. Então o sinal aqui vai ser positivo para esse problema. E depois ele fala que foi recebido do meio externo uma quantidade de calor igual a 500 joules. Então a quantidade de calor que foi recebida foi 500 joules. E como o calor foi recebido, é positivo. Se fosse cedido, o calor seria negativo. Então, eu tenho aqui tanto o trabalho quanto a quantidade de calor sendo positivas nessa situação. Então, a gente vai calcular a variação da energia interna, que vai ser dada por quantidade de calor menos o trabalho realizado. A variação da energia interna, ela é igual a 500 menos 400. Ou seja, a variação de energia interna é igual a 100 joules para esse problema. Vamos agora então para o segundo problema. Ele fala o seguinte: sobre um sistema realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Então eu tive aí no número 2 um trabalho que foi realizado sobre o sistema. Então, nesse caso, como o trabalho foi realizado sobre o sistema e não pelo sistema, o trabalho ele vai ser negativo. E aí ele continua falando que, em consequência disso, esse sistema ele fornece 5.000 joules de calor ao meio externo. Então, eu sei que uma quantidade de calor que foi fornecida é igual a 5.000 joules. Como foi fornecido pelo sistema, essa quantidade de calor ela é negativa, porque o sistema ele cedeu o calor. Então, quando a gente for calcular ΔU igual a Q menos o trabalho, eu vou fazer ΔU é igual a Q, que é a quantidade de calor que vale menos 5.000, menos o trabalho realizado, que é menos 3.000 joules.
Então, ΔU vai ser igual a menos 5.000 mais 3.000. ΔU é igual a menos 2.000 joules. Então, essa daqui é a variação da nossa energia interna para o segundo problema. Bom, vamos agora para o terceiro problema, que fala o seguinte: eu tenho um sistema que recebeu do meio externo uma quantidade de calor igual a 8.000 joules, ou seja, o sistema recebeu 8.000 joules. Se o calor foi recebido, a quantidade de calor é então positiva. E realizou sobre esse meio um trabalho de 20.000 joules. Reparem que o trabalho foi realizado do sistema sobre o meio, né? Então, o trabalho foi realizado pelo próprio sistema, ou seja, o trabalho ele é positivo. Então, quando eu for calcular a variação da energia interna, eu vou ficar com Q, que é igual a 8.000, menos o trabalho realizado, que é 20.000. Logo, a variação da minha energia interna vai ser menos 12.000 joules. Então, lembre sempre, quando a quantidade de calor ela for recebida, eu vou ter uma quantidade de calor positiva. Quando a quantidade de calor for negativa, é porque o calor foi cedido. Se eu falar para vocês que o sistema realizou o trabalho é positivo. De outro modo, se eu falar para vocês que o trabalho foi realizado pelo meio sobre o sistema, quando eu usar essa expressão sobre o sistema, a gente sabe que o trabalho ele vai ser negativo, tá? Então é uma regrinha aí que a gente não pode esquecer. Bom, vamos agora para a próxima questão, a questão de número 4. Aliás, na questão de número 3, ele pede para a gente calcular a quantidade de calor em joules e também calcular essa quantidade de calor em calorias. E aí, para a gente transformar de joules para calorias, vamos aplicar a seguinte regrinha. Uma caloria vale 4,186 joules. Então, se uma caloria vale isso em joules, se eu tiver menos 12.000 joules, quanto que eu vou ter em calorias? Para eu determinar isso, basta eu fazer regra de 3. E aí a gente vai achar um valor igual a menos 2.866,7 calorias. Então tá aqui convertido de joules para calorias. Uma caloria vale isso em joules. Se eu tenho isso em joules, quanto que eu vou ter em calorias? Regra de 3 básica para tirar o valor desejado. Vamos agora então para a próxima questão. A questão de número 4. Na questão de número 4, ele fala o seguinte pra gente. Ele tem uma máquina térmica que recebe 5.000 joules de calor de uma fonte quente. Então, nessa questão, ele está dando para a gente o valor do calor que foi recebido por essa máquina térmica. E fala também que essa máquina realiza o trabalho de 3.500 joules. Então, se essa máquina realizar esse trabalho de 3.500 joules, ele quer saber qual é o rendimento dessa máquina térmica. O rendimento nada mais é que o seguinte: o trabalho realizado sobre a quantidade de calor. Então, a gente vai dividir um pelo outro para tirar o rendimento da nossa máquina térmica. O trabalho vale 3.500 e a quantidade de calor vale 5.000 joules. Então, a gente vai obter aqui 0,7, que é a mesma coisa que 70%. Então, o rendimento da nossa máquina térmica é obtido dessa forma. A gente aplica a questão aqui, a fórmula, o valor do trabalho, divide pela quantidade de calor, 3.500 dividido por 5.000 vai dar 0,7, mas a gente tem que determinar o rendimento em porcentagem. Então, a gente multiplica aqui
por 100%. Aí a gente vai tirar o valor de 70%, que é o rendimento dessa máquina térmica. Então vamos agora para o nosso próximo exercício. No exercício de número 5, que está ligado ao exercício de número 6, ele fala o seguinte: em uma máquina térmica são fornecidos 3.000 joules de calor pela fonte quente. Então, essa quantidade de calor vai ser o valor de Q1, que é a quantidade de calor que vai ser fornecida pelo meu sistema, né? Pela fonte quente do meu sistema, para o início do ciclo. E 780 joules passam para a fonte fria. Então, eu tenho aqui a primeira grandeza, que é a quantidade de calor 1, que foi recebida da fonte quente, que foi 3.000 joules. E depois eu tenho a quantidade de calor, que é de 780 joules. Qual o trabalho realizado pela máquina térmica se considerarmos que toda a energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho? Então, eu tenho que calcular o trabalho que foi realizado por essa máquina térmica. Como que eu faço isso? Eu vou diminuir Q1 de Q2. Então, o meu trabalho vai ser 3.000 menos 780 joules. Logo, o trabalho é igual a 2.220 joules. Tá aí o que ele estava procurando, a quantidade de calor. E aí, no item 6, ele fala o seguinte: qual é o rendimento dessa máquina térmica? Para a gente determinar esse rendimento, a gente já sabe que o rendimento ele é dado pelo trabalho dividido pela quantidade de calor 1. Então, eu vou pegar o trabalho, que foi 2.220, e dividir por 3.000. Isso vai me dar 0,74, que é a mesma coisa que 74%. Então, eu peguei o valor do trabalho, que eu tirei do item anterior, e também o valor da quantidade de calor 1 que foi dada no problema. Dividi os dois para tirar o valor aqui que corresponde ao meu rendimento, 0,74. Passando para porcentagem, isso ficou igual a 74%. Aí, depois desses exercícios que a gente resolveu agora, eu deixei para vocês um exercício aí valendo ponto para vocês me entregarem na próxima semana. Eu estou à disposição para dúvidas. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana.